Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Vacina para todos. Rede estadual começa a campanha de multivacinação nesta quinta-feira em São Luís. Política. Roberto Costa é eleito presidente da Federação dos Municípios do Maranhão. Força das águas. Quase 90 cidades do estado seguem sob alerta laranja de chuvas intensas. Alagamentos causam transtornos em diversos bairros de Itapecuru-Mirim. Creches municipais. Vistoria aponta a falta de profissionais e infraestrutura. Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental da UFMA recebe inscrições. E ainda, dicas de concursos e oportunidades. Economia com Wagner Matos. Campeonato Maranhense, Pinheiro lidera com Sampaio na vice. Imperatriz derrota o Tum-Tum pela segunda rodada. E Maranhense de Beach Tênis abre temporada nesta quinta. No Rádio Opinião de hoje, uma entrevista sobre a campanha Janeiro Roxo de conscientização sobre a hanseníase. A gente vai conversar com a dermatologista do Hospital Universitário da UFMA, Naira Lima. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos Vinícius. Muito bom dia. 7h14 agora. Vamos começando mais esse Jornal Rádio Universidade. Nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025, hoje, dia do cortador de cana-de-açúcar. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. 7h15. Agora vamos aqui ao YouTube da Rádio Universidade, onde você confere todos esses destaques. E a gente começa com o jornal O Imparcial, que tem como manchete nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro, pouca chuva. Maranhão tem 8 cidades afetadas pela estiagem. Muita chuva. Brandão vistoria áreas afetadas por fortes chuvas. Também como destaque, São Luís recebe tributo a Amy Winehouse. Pedro Chagas volta ao comando da SEMA. O governo do Maranhão publicou na quarta-feira, ontem, portanto, a nova portaria que torna sem efeito a exoneração de Pedro Chagas do comando da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Médico e ex-major do Exército presos com arsenal. 3 pessoas foram presas por posse ilegal de armas de fogo durante a operação da Polícia Civil realizada na manhã de ontem, quarta-feira, dia 15, em São Bento, na Baixada Maranhense, né? E tem médico e ex-major do Exército presos com arsenal. O que é isso, meu amigo? Tu vai comprar onde com isso, né? Com esse trabuco todo aí. 7h17. Agora destaques de jornal pequeno. A manchete de hoje por lá é: Brandão e equipe de governo vistoriam áreas afetadas por fortes chuvas na Grande São Luís. Destaque também: governo federal cria bolsa de R$ 1.050 para estudantes de licenciatura. Com chapa única, Roberto Costa é aclamado presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Médico e ex-major do Exército são presos durante a operação da polícia em São Bento e CIOPS amplia em 45% o número de câmeras de vídeo monitoramento para reforçar segurança. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. São 7h18.
e 17 minutos agora. Marcos. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Informações do trânsito. E chegando aqui com as primeiras informações do trânsito, aqui a gente já confere pelos nossos recursos online, através do Waze, a Avenida dos Portugueses, neste momento, segue bastante demandada, a partir do Mateus, né? Adentrando aqui a área Itaquibacanga, BR 135, nos dois sentidos. Quem tem mais informações do trânsito nesta manhã de quinta-feira, Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Adalberto, Marcos, bom dia a todos que seguem com a gente no dia de hoje. Informações da Avenida Santos Dumont, com atenção às imediações próximas a um posto de combustível e também ali a um posto de saúde, isso no acesso à Avenida Casemiro Júnior, no Anil, quem busca acessar essa via. Nesse trecho, o fluxo ele é mais intenso para quem segue sentido Avenida Casemiro Júnior, isso devido a maior parte dos veículos a se deslocarem nesse sentido, buscarem essa via, e somado a isso, há também um conjunto semafórico ali no local, nesse trecho, nesse acesso, que vez por outra acaba provocando aí a retenção e deixando o fluxo um pouco mais lento. Já no sentido contrário, nesse mesmo trecho, se comparado aí os dois sentidos, o condutor que faz o sentido inverso, ele é relativamente mais leve. Por hora, então, Adalberto, são essas as informações. Obrigado, Borges. Se você quiser participar também na audiência, mande o WhatsApp para a gente, 992 17 26 47. Pode fazer comentário também lá no YouTube. Mande sua informação. 7 horas, 19 minutos agora. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, dando início aqui ao noticiário desta quinta-feira. Vamos começando, portanto, com vacinação para todos. Rede estadual começa a campanha de multivacinação nesta quinta-feira aqui em São Luís. Adalberto, dentre as vacinas ofertadas estão Covid-19, influenza e hepatite B, também a VIP, poliomielite inativada, rotavírus, febre amarela, tríplice viral, ainda hepatite A, tétano e HPV, imunizantes aí disponíveis para atualização vacinal. A campanha da SES, que é a Secretaria de Estado da Saúde, que se inicia no dia de hoje, iniciada nesta quinta-feira, campanha Vacina para Todos 2025. Essa multivacinação ela vai seguir até sábado agora, dia 18 de janeiro, horário das 10 da manhã às 8 da noite. Os locais em que a campanha vai estar acontecendo vai ser no Golden Shopping, no bairro Calhau, e no Shopping da Ilha, na Avenida Daniel de Latouche, isso aqui em São Luís. Mas lembrando que essa campanha, a campanha Vacina para Todos 2025, ela vai continuar. As próximas edições, elas vão ocorrer nos dias 23 e 25 de janeiro, também das 10 da manhã às 8 da noite, mas dessa vez no Shopping Pátio Norte e também no Rio Anil Shopping. Adalberto. Maravilha, Borges. Portanto, vacinação começando nesta quinta-feira. Borges, mudando de assunto, vamos falar sobre política agora no ambiente local, no estadual, né, melhor dizendo. Roberto Costa foi eleito presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Foi por unanimidade, não é isso, Borges? Adalberto, a eleição foi realizada nessa quarta-feira, foi definida por 178 dos 194 votos para o comando da FAMEM, que é a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, isso para o biênio 2025-2026. O atual prefeito de Bacabal, Roberto Costa, do MDB, ele foi eleito pela chapa única, FAMEM, independente, unida e forte. Em ocupa a vice-presidência, o prefeito de Peritoró, o Dr. Júnior, pelo Partido Progressista. Essa solenidade, ela contou com a presença da presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada Iracema Vale, do PSB, ela que destacou a expectativa de um maior diálogo entre as esferas municipal, estadual e federal. Portanto, então, Adalberto, o atual prefeito de Bacabal, Roberto Costa, do MDB, eleito presidente da FAMEM para o biênio 2025-2026. Adalberto. Muitos desafios, né, nesse começo de ano, um ano com novos prefeitos em várias cidades aqui do nosso estado, a maioria, né,
e também muitas dificuldades, tem a questão relacionada às chuvas, né? Entre outras coisas, questões políticas e manutenção. Enfim, a FAMEM tem um trabalho aí, deve ter um trabalho bastante importante também no apoio, né, a esses prefeitos, esses municípios aqui do nosso estado. 7h23, agora, mais uma vez, mudando de assunto, Borges, falando agora da força das águas, né? Quase 90 cidades do estado seguem sob alerta laranja de chuvas intensas aqui no estado. Adalberto, o alerta foi emitido pelo IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Aliás, o IMET emitiu 2 alertas para o estado no dia de hoje, o primeiro para São Luís e também a Grande Ilha. A previsão é de chuvas com volumes entre 30 e 60 milímetros por hora, ou entre 50 e 100 milímetros por dia. Em relação aos ventos intensos de 60 a 100 km por hora, válido até às 10 horas de hoje esse alerta. E nessa quinta-feira, São Luís e a Grande Ilha seguem então sob o alerta amarelo, assim como todo o estado, mas com atenção especial aí, Adalberto, para 87 municípios. Essas cidades estão sob o segundo alerta emitido pelo IMET, que eles estão sob o alerta laranja. A previsão é de que chova entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Já em relação aos ventos devem seguir intensos, de 40 a 60 quilômetros por hora. A previsão inicial de chuvas para janeiro, a gente lembra, na Grande Ilha, era de 235 milímetros, mas nos 2 últimos dias já choveu 87% desse volume previsto para todo mês, ou seja, 200 milímetros. Essas, então, Adalberto, as informações emitidas pelo IMET. Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. Peço que você fique na linha, porque quem vem agora é Cristiano Dias, trazendo informações de fortes chuvas causando alagamentos e transtornos em diversos bairros de Itapé-Curumirim. Cristiano. Anualmente, os problemas se repetem. O inverno chegando, época das chuvas, e mais uma vez, diversos pontos da cidade de Itapé-Curumirim encontram-se debaixo d'água, como é o caso da rua Machado de Assis, região da Galeria. Acabou de cair aqui na galeria, aqui, ó, cheio de água aqui, ó. Nesse momento, ó, acabou de cair, ó. Ele veio dessa rua aqui direto aí, ó. Caiu aqui dentro da galeria aqui, ó, bastante água mesmo. E esse rapaz era que tá em cima da ponte aqui esperando a chuva aí, ó. Acabou de cair aqui na galeria, gente, esse homem, não sei quem é. A forte chuva que atingiu Itapé-Curumirim na tarde de ontem, quarta-feira, causou transtornos em diversos bairros. Vídeos registrados por moradores que circulam nas redes sociais mostram ruas alagadas em vários pontos, como água acumulada, gerando forte correnteza. Com informações de Itapé-Curumirim região, Cristiano Dias. Muito obrigado, Cristiano. 7h26 agora, Borges. De volta agora falando sobre creches municipais, Borges. Vistoria apontou aí falta de profissionais e também de infraestrutura. Adalberto, essa conclusão ela faz parte de uma inspeção realizada pelas promotorias de Justiça de Defesa da Educação de São Luís, inspeção acontecida em dezembro de 2024, que teve os resultados divulgados nesta quarta-feira, divulgados no dia de ontem. O estudo identificou uma série de problemas, entre eles falta de profissionais de limpeza e de tutores especializados para acompanhamento de crianças com necessidades educacionais especiais, ainda problemas na estrutura em todas as unidades. A inspeção identificou também que apenas 2 unidades contam com coordenadores pedagógicos e, dentre os pontos positivos identificados durante essa inspeção, atenção à qualidade da alimentação e do preparo, também a organização das cozinhas. Diante dessas conclusões dessa inspeção, o município de São Luís ele vai ser notificado para realizar as adequações, informação repassada pelo titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação de São Luís, Lindon Johnson Gonçalves. A redação, João Baldez, Adalberto. Obrigado, Borges. Para a gente finalizar a participação de Borges agora nesse primeiro bloco, mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal do Maranhão recebe inscrições, Borges.
Adalberto, as inscrições elas seguem podendo ser feitas, inscrições que continuam até o dia 20 de janeiro, próxima segunda-feira, iniciativa da Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Estão sendo ofertadas 29 vagas. O programa ele conta com 4 linhas de pesquisas, dinâmica e fluxos ambientais, recursos naturais, biotecnologia e tecnologias aplicadas ao meio ambiente e contaminação e poluição ambiental. O processo seletivo ele vai ser feito em 3 etapas: avaliação do anteprojeto, apresentação e defesa do anteprojeto e, por fim, análise do currículo. Em relação à divulgação, a divulgação do resultado final, ele tem como data prevista 19 de março, já as aulas devem começar em 31 de março. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h28 agora. No segundo bloco, a gente vem com mais notícias. Olha, não deu mesmo não, viu? Receita revogou normas do Pix em meio a fakes e também golpes. Não deu para o governo federal, teve que voltar atrás, né? Olha, tem dicas de concursos e oportunidades também, tá? Tem análise da economia com Wagner Matos nesta quinta-feira. No esporte, Campeonato Maranhense, Pinheiro lidera com Sampaio na vice-liderança. Imperatriz derrota o Tum-Tum pela segunda rodada e Maranhense de Beach Tênis abre temporada nesta quinta-feira. No Rádio Opinião tem campanha Janeiro Roxo, conscientiza sobre rancenias, e a gente vai conversar com a dermatologista do Hospital Universitário da UFMA, a Naira Lima. Tem as manchetes nacionais, previsão do tempo também e muito mais. Não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com a crescente digitalização, nossos celulares se tornaram verdadeiros repositórios de informações pessoais. Desde dados bancários até fotos e mensagens privadas, tudo está armazenado em nossos dispositivos. Por isso, é fundamental adotar medidas para proteger essas informações e evitar problemas como fraudes, vazamentos e invasões. Crie senhas fortes, ative a verificação em 2 etapas, não se conecte a redes Wi-Fi públicas sem segurança. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos atualizados, instale um antivírus, seja cauteloso com links e arquivos. Faça backup regularmente e esteja atento a golpes. Proteger seus dados pessoais no celular é essencial para garantir sua segurança e privacidade no mundo digital. Esteja sempre atento às novas ameaças e atualize seus conhecimentos sobre como se proteger. Uma iniciativa, Grupo Segurança no Elemento Humano, do CGTIC Andifes. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Matrículas abertas para 2025, com cursos de graduação na área de saúde, direito, tecnologia, educação e gestão. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Inscreva-se agora. Faculdade Laboro, onde seu sucesso começa. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta.
Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7h33 agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos dar só um upgrade aqui no que está sendo veiculado, postado, né, nos principais portais da capital maranhense na manhã desta quinta-feira, trazendo aqui agora os destaques de O Imparcial, o site de O Imparcial. Cadê o site? Está aqui. No YouTube você confere com a gente. Famem, Roberto Costa, é eleito presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão para o biênio 2025-2026. Os destaques de G1 Maranhão, hoje um deles é Grande Ilha, registra tarde chuvosa e áreas alagadas. A previsão de mais chuvas fortes para esta quinta no Maranhão, alerta INMET. Lá no Jornal Pequeno, Defensoria Pública recomenda a revogação de licença ambiental para a obra do Grupo Mateus. A empresa precisa apresentar plano de contingência, que deve ser analisado pela Defesa Civil Municipal. 7h34 agora. Quem vem é Maiara Cordeiro com informações sobre o EJA. Não é isso, Marcos Vinícius? O SESI, Serviço Social da Indústria, em Açailândia, a 562 quilômetros de São Luís, abriu inscrições para o programa EJA, Educação de Jovens e Adultos, profissionalizante. Trata-se de uma oportunidade gratuita que permite aos trabalhadores da indústria e à comunidade local concluírem o ensino médio em até 12 meses, com uma metodologia de ensino flexível e adaptada à rotina de quem já está no mercado de trabalho. Além de concluir o ensino médio, os participantes também recebem uma qualificação profissional em parceria com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, adquirindo conhecimentos para a formação de mão de obra voltada para a indústria, que fortalece o currículo e abre portas para novas oportunidades de emprego e crescimento na carreira. A EJA profissionalizante do SESI inclui cursos profissionalizantes do SENAI, com certificação em áreas estratégicas que são essenciais para o mercado de trabalho. Ao final do curso, os alunos vão receber tanto o diploma de ensino médio quanto a certificação profissional, abrindo novas portas para o crescimento profissional e garantindo maior empregabilidade. Inscrições na unidade do SESI Açailândia. As matrículas podem ser realizadas durante todo o ano de 2025, com turmas formadas nos meses de fevereiro, março, maio, agosto e setembro. Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo, Itábua de Maré. 7h35 agora. São Luís amanheceu com céu nublado e tem previsão de chuva pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 97%, a temperatura é de 24 graus. A média é mínima 23, máxima 27 graus. Informações do site Clima Tempo. E vamos aqui à Tábua de Maré nesta quinta-feira, dia 16, né? Pré-amar, a primeira acontece logo mais às 8h59 da manhã, com 5 metros. A segunda será às 9h12 da noite, com 5,3 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 2h47 da madrugada, com 0,4 metro. A segunda será às 2h59 da tarde, com 0,7 metro. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Notícias do Brasil. Vamos agora ao ambiente nacional, trazendo os destaques de O Globo. Após 467 dias, alívio e sinal de esperança na dor da guerra. Mediados por Estados Unidos, Egito e Catar, Hamas e Israel selam cessar-fogo e libertação de reféns e presos com saída das tropas de Gaza, né? Finalmente vai acontecer. Mas a manchete mesmo aqui em O Globo é desgaste e recuo. Governo desiste de aumentar fiscalização da Receita sobre PIX.
Medida teve péssima repercussão nas redes por desinformação e pelo temor da atuação do fisco sobre informais. Ministério Público vetará taxação do sistema. 7 horas, a medida provisória vetará taxação do sistema. Medida provisória vetará taxação do sistema. Tem mais informações, tá? Antes a gente tem as manchetes também de o Estado de São Paulo, Oriente Médio, Israel e Hamas acertam cessar-fogo com libertação de reféns e prisioneiros. Estados Unidos, Catar e Egito mediaram acordo. Devolução de reféns começa domingo. Reconstrução de Gaza deve custar 40 bilhões de dólares. É isso aí. Para finalizar com a manchete de Folha de São Paulo, governo cede à pressão e revoga norma sobre fiscalização do Pix. Recuo ocorre após fake news sobre novo imposto e críticas da oposição. Planalto vê erros na condução da crise e busca responsabilizar criminalmente as fontes da desinformação. É justamente essas as informações que Valquíria Rios traz agora. Valquíria. Após a onda de fake news envolvendo o Pix, a Receita Federal anunciou a revogação da norma que atualizava regras para instituições financeiras fornecerem informações ao órgão sobre diversas soluções bancárias recentes, dentre elas o Pix. Desde a criação do Pix, bancos e outras instituições financeiras mais tradicionais já forneciam informações referentes a transações e transferências para a Receita Federal. A mudança trazida pela instrução normativa era a inclusão de inovações recentes, como as carteiras digitais e as fintechs, instituições que criam soluções digitais no mercado financeiro e que também contam com o serviço de Pix. Na última semana, fake news alegaram que o ato normativo da Receita Federal instituía cobrança de taxas sobre o Pix. Motivados pela mentira difundida por produtores de desinformação, criminosos enviam mensagens e boletos por WhatsApp como se fossem da Receita Federal, simulando a cobrança indevida pelo uso do Pix. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, nega que existe tal imposto e reforça que ninguém pode cobrar taxa alguma pelo uso do Pix. Não existe nenhuma cobrança, não existe imposto, não existe taxa sobre Pix e nunca vai existir, porque a Constituição Federal proíbe a cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira. Isso é mentira. Se você for fazer um pagamento com Pix, ninguém pode cobrar mais caro com o argumento de que agora tem alguma taxa, porque evidentemente isso é mentira. É muito, muito importante que a gente esclareça isso para a população brasileira. Diante da onda de fake news e desses golpes, a Receita Federal revogou a norma. Agora o governo federal irá editar uma medida provisória para reforçar as regras e torná-las mais claras para toda a população. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a medida provisória reforça a gratuidade do uso do Pix e todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do método. A medida provisória garante a não tributação da utilização dessa forma de pagamento e o sigilo na forma da legislação aplicável. O sigilo bancário é aplicável ao Pix como a qualquer outra forma de pagamento. Seja um cheque, seja um DOC, seja um TED, o que for, ele está protegido pelo sigilo e o Pix estará protegido pelo sigilo da mesma maneira. Aliás, como sempre foi. É só a ampliação, o reforço daquilo que já está na legislação. Em virtude dos crimes praticados envolvendo o Pix, a Advocacia Geral da União vai notificar a Polícia Federal para abertura de inquérito para identificar todas as pessoas nas redes sociais que criaram notícias falsas e fizeram com que pessoas de boa fé caíssem em golpes. Agência Rádio Web, com colaboração de Marcos Lacerda, de Brasília, Valquíria Rios. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Cotação do dólar e do euro. 7 horas e 42 minutos, mandando um alô aqui para Mari Silva Mourão, bom dia, Adalberto, equipe, saúde e paz. Também Rosenilde Caldas, bom dia.
Ronaldo Teixeira e família, na escuta com as filhas Maria, Helena e Sofia, e a esposa Adriana, sempre com a gente. Abraço a todos vocês no YouTube e para você que está escutando a gente também pelo Dial. 7h42 agora, tem o dólar que teve queda de 0,36%, está a R$ 6,02. O euro teve queda de 0,42%, está a R$ 6,02 também, igualado aí, né, praticamente. Quem vem agora com os destaques e análise da economia é Wagner Matos. Bom dia, Wagner. Muito bom dia, Adalberto e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa teve uma forte alta de 2,81%, ficou nos 122.650 pontos. Foi a maior alta em um só dia, em quase 2 anos. O comportamento do dia foi influenciado pela divulgação do Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado, e principalmente pelo anúncio da revogação das regras da Receita Federal para a fiscalização em transferências financeiras. Hoje à tarde, o governo confirma a sanção do projeto que regulamenta a reforma tributária. O ministro da Fazenda disse que já começou a apresentar as sugestões de veto ao presidente, mas destacou que as indicações são de vetos que não alteram decisões de mérito do Congresso. Apenas questões técnicas que podem afetar a implementação do novo sistema. O ministro ressaltou que o percentual médio é o mesmo desde o princípio, em torno de 22%, e que a alíquota máxima ou a padrão depende do nível de isenções prevista pela reforma. O ministro da Fazenda também mencionou sobre a regulamentação de medidas fiscais. Afirmou que será rápida e o processo é contínuo, mas ponderou que o governo acabou de aprovar um conjunto de medidas sobre a contenção de gastos, que agora serão regulamentadas rapidamente. Está aguardando a instalação das mesas no Congresso para conversar com os próximos presidentes das casas e formatar o ano legislativo. Um bom dia a todos e até mais! E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com a Prefeitura de Codó, a 290 quilômetros de São Luís, que abriu inscrições para processo seletivo de professor. São 393 vagas com formação de cadastro reserva. Inscrições gratuitas até o dia 19 de janeiro no site codó.ma.gov.br. Inscreva-se. Tem também o seletivo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão. São 27 vagas com cadastro de reserva para cargos nos níveis fundamental, médio, técnico e superior, distribuídos em vários municípios do Maranhão. Inscrições no site novo.ibgpconcursos.com.br até o dia 14 de fevereiro. Taxas de R$ 55 a R$ 150. Não perca! Finalizando com a Universidade Estadual do Maranhão, com inscrições para 6 novos processos seletivos. São 29 vagas para o cargo de professor substituto nos municípios de São Luís, São Bento, Balsas, Bacabal, Pinheiro e Coelho Neto. Inscrições pelo site concursoseletivos.uema.br até o dia 22 de fevereiro. Taxa de R$ 100. Com redação de Elis Rodrigues, Joelma Baldez, Jornalismo, Universidade FM. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Esporte. 7h46. Vamos aqui, Marcos Vinícius, com algumas das informações do esporte. Nesta quinta-feira, Imperatriz derrota o Tum-Tum pela segunda rodada do Maranhense. O Cavalo de Aço conquistou a primeira vitória sobre o Leão dos Cocais, com placar de 2-1. Tum-Tum estreou na competição marcando o primeiro gol aos 5 minutos com Luiz Correia, mas o Imperatriz revidou. Felipe Macena, aos 35 do primeiro tempo,
e Café, aos 7 do segundo, garantiram a soma de 4 pontos da seleção cavalina no campeonato. O time está atrás do vice Sampaio apenas por saldo de gols. Já o Tum Tum está na lanterna. E neste sábado, Imperatriz recebe o Pinheiro no Frei Epifânio por volta de 7h30 da noite. O Tum Tum só joga no dia 25, pela 4ª rodada, já que a indisponibilidade do estádio Castelão em São Luís fez a partida contra o MAC ser adiada. Falando agora sobre Pinheiro, que lidera, né, com o Sampaio na vice-liderança. O Búfalo da Baixada venceu o Bode Gregório em casa por 2-0, apesar da marcação e velocidade atleticanas. Com gols de Kleber Pereira aos 29 minutos do primeiro tempo e Neto aos 18 do segundo, o Pinheiro garantiu 6 pontos na competição e se mantém, né, como líder isolado. Tubarão venceu o Canário por 3-0 no Castelão, com gols de Alan James, Alan aos 38 minutos do primeiro tempo e também o Alan Stens aos 40 e Bruno Matos em cobrança de pênaltis aos 44 do segundo tempo. Sampaio assumiu a vice-liderança somando 4 pontos e saldo de gols no campeonato. No sábado, Pinheiro enfrenta o Imperatriz no Frei Epifânio, casa do adversário, às 7h30 da noite. No domingo, o Sampaio enfrenta o Viana no Birancastro, em Cantanhede, às 3h30 da tarde. MAC e IAP jogam na próxima semana. Finalizando agora com o Maranhense de Beach Tênis, que abre temporada nesta quinta-feira. Começam hoje, portanto, as disputas no Duna Open, o Duna Open, primeira etapa do Campeonato Maranhense Oficial de Beach Tênis. As partidas acontecem na Arena Premium, lá no Olho d'Água, aqui em São Luís, a partir de 5 da tarde. São 400 atletas que disputam em diferentes categorias. Por idade, nesta quinta-feira, mistas amanhã e por gênero no sábado. Já no domingo, a partir de 8 da manhã, são as semifinais e finais das categorias por gênero. A pontuação desta etapa define o time representante do Maranhão no Campeonato Norte e Nordeste de Beach Tênis, que acontece em Recife, Pernambuco, no mês de maio. Outras 7 etapas da competição vão acontecer aqui no estado. Mais informações na página oficial do Instagram, @MaranhãoBeachTênis, com 2 N's, tá? A redação aqui é de Joelma Baldez. 7h49. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Opinião de quem entende do assunto. Na Universidade FM. O Janeiro Roxo é uma campanha de conscientização dedicada ao combate à hanseníase, promovida aqui no Brasil desde 2016. O mês de janeiro foi escolhido para coincidir com o Dia Mundial de Combate à Hanseníase, celebrado no último domingo do mês de janeiro, e tem o objetivo de informar a população sobre a doença, sintomas, tratamentos e também a importância do diagnóstico precoce. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a dermatologista do Hospital Universitário da UFMA, a Naira Lima. Naira, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Obrigada pelo convite. Um prazer. Maravilha. Falar sobre o Janeiro Roxo, né? Geralmente a gente começa o ano com o Janeiro Branco, saúde mental, né? O Janeiro Roxo ainda está um pouquinho, digamos assim, apagado, digamos, né? Da grande mídia, né? E, enfim, temos aí a hanseníase, que é uma doença que tem um fator social também, de discriminação ainda muito fortes, embora já tenha se avançado bastante na ciência para evitar, né, o avanço da doença também, contaminação e coisas do tipo, né? Eu queria que você começasse falando, né, justamente sobre isso. Mais visibilidade para essa campanha, né? Embora a gente tenha aí o Hospital Universitário trabalhando, claro, né, não só nessa campanha como em várias outras, mas a grande mídia ainda não abraçou isso, não é isso, Naira? Isso, a hanseníase é uma doença tradicionalmente negligenciada, né? É uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Hansen e ela predomina em ambientes mais pobres, então isso acaba contribuindo aí para essa negligência. Então
a grande mídia tem um papel fundamental aí para contribuir com a gente nessa campanha, que janeiro é nosso mês escolhido, para a conscientização de que essa doença, apesar de ser muito estigmatizante, tem tratamento, um tratamento gratuito e que é eficaz, que é distribuído pelo SUS. Olha só, todas essas questões, elas são extremamente importantes, esse fator social, ele é gritante, né? Mas tudo que leva a gente a crer que tem como haver uma identificação também é um pouco, não que seja negligenciado, informações elas estão aí circulando, né? Mas uma maioria ainda acha que essa doença ela é uma doença, enfim, que tem os seus tópicos, digamos assim, né, críticos, né, mas a questão da transmissibilidade, né, ainda é muito gritante também, como eu já havia dito, né? Como esse trabalho, né, quais as principais dificuldades, né, melhor dizendo, no trabalho dessa conscientização? As pessoas ainda estão muito ligadas em coisas antigas, né? Isso. Hoje o Brasil, infelizmente, ainda é o segundo país aí na incidência de hanseníase e o Maranhão é o segundo estado. Então, a gente tem que trabalhar nessa conscientização para que o paciente consiga identificar os sinais de infecção, né, o que pode acontecer e como que acontece essa infecção. Qualquer alteração de pele, manchas que você não tinha, sejam elas aquelas manchinhas rosadas que lembram as famosas epíneas, manchinhas mais claras, áreas em que o suor está alterado, perda de pelo, sensação de dormência, inchaço de mão e pé, tudo isso pode ser um sinal de hanseníase. Então, você tem que buscar um dermatologista ou um médico generalista ou um médico de saúde da família para que seja iniciada essa investigação. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce será o tratamento e menor a chance de sequelas, né? Então, isso tem que ser enfatizado, que o diagnóstico precoce é fundamental para que a gente evite esse aumento de transmissibilidade. Existe uma forma dela, que é a que causa a transmissão, e para que isso ocorra, você precisa ter um contato contínuo e prolongado com aquele paciente que tem a doença, essa forma transmissível. Isso é feito por via respiratória. Então, quando você inicia o tratamento, essa cadeia de transmissão já é encerrada. Naira, talvez desses indicativos, né, que você elencou aí, a questão do toque, né, seja aí a sensibilidade, né, ela talvez seja a mais conhecida, né? A mais conhecida, né, e também a mais que as pessoas têm mais medo também, mas ela pode ser confundida com outras coisas, né? Por isso, como você bem disse, né, ir logo a um dermatologista, um médico. O quadro vai ter essa perda da sensibilidade, é uma coisa que vai acontecer ao longo da doença. Mas inicialmente você pode realmente ter apenas essa manchinha e essa alteração de sensibilidade ser muito discreta, ser só uma alteração térmica. Então, não necessariamente você vai ter a popular dormência, né? Que os pacientes falam, sempre estão muito agarrados nisso. Não, mas eu não tenho dormência, não tenho hanseníase. Então, é uma doença que tem um espectro clínico muito intenso, muito grande. É um bacilo que tem predileção por nervos. Então, por isso que acomete muito a pele, né? Por isso que cai muito aí na gama do dermatologista. Altera muito a pele, altera muito a sensibilidade. E por isso pode ser confundido com outras doenças. Como é o perfil, Naira, desses pacientes, né, que chegam para vocês, essa demanda que chega para vocês, né, em termos gerais? Em geral, é uma doença que acomete mais a população mais humilde, né? Por conta dessa forma de transmissibilidade. Ele é um bacilo que você tem em contato, mas para que essa doença aconteça, leva em média de 6 meses a 5 anos. Então, demora um pouquinho, né? E aí você geralmente vê num perfil de casas onde moram muitas pessoas juntas, muitas pessoas no mesmo cômodo. Então, um paciente bacilífero que está lá acaba conseguindo transmitir para outros familiares. Então, é muito importante que, ao fazer o diagnóstico de um paciente, você examine todos os contactantes dele para investigar se não existe mais alguém na casa. E especialmente quando a gente fala em crianças com hanseníase, né? Que infelizmente aqui temos bastante. E um cenário de crianças com hanseníase significa que ela mora num local onde há algum adulto que tem, por conta desse tempo prolongado aí para o início da doença. Então, se ele já apresentou ali na infância, ele vive num ambiente que tem mais alguém que tem a forma transmissora.
Certo. Naira, você falou aí nessas questões relacionadas, né, à identificação. Eu queria que você falasse também sobre a questão do tratamento, né? Esse tratamento também que existe certas confusões também, né, em relação a ele, né? E ele é bem mais simples do que aparenta, né? O tratamento, quanto mais precocemente feito, melhor, porque se evitam as famosas sequelas. Ele é feito com comprimidos que são distribuídos no SUS. Existem doses que vão ser tomadas em casa e algumas doses que serão supervisionadas. O esquema terapêutico é um só. O que vai mudar é o tempo de tratamento de acordo com a apresentação clínica. Se você tem, a grosso modo, a forma paucibacilar, que é a que tem menos lesões, você usa por 6 meses. Se você tem a forma multibacilar, que é a que tem bastante lesão e é a que faz a transmissão do bacilo para outras pessoas, você vai fazer por 12 meses o tratamento. Importante falar sobre números, né? Você falou que o Maranhão está em segundo, mas qual o universo aí em termos de números? Em termos de números, o Brasil tem, na última pesquisa de 23, tem mais ou menos 19 mil casos aí, e o Maranhão, mais ou menos uns 2 mil, um pouco mais que 2 mil casos. Então, é um número muito grande. É um número considerado grande, alto, não é isso? Tem comparação com outros países, enfim, isso ainda é uma coisa de terceiro mundo. Sim, né? O objetivo inicial era que em 2000 a gente não tivesse mais tantos casos de hanseníase. Então, a gente está um pouquinho atrasado e na época da pandemia da Covid isso acabou atrasando mais ainda, porque ninguém saía atrás de diagnóstico de nada, na verdade, né? Não só de hanseníase. Então, nós temos que correr atrás para fazer essa conscientização, para que o paciente, em qualquer situação de suspeição, saiba buscar ajuda e que ele saiba que ele, iniciando o tratamento, ele já não transmite mais nada e que se porventura ele já tem há muito tempo e ele já apresente alguma reação, também existem tratamentos para que você faça uma intervenção ali naquelas formas reacionais e o paciente tenha qualidade de vida. Ok. E naqueles casos, né, claro que deve ser um pouquinho mais difícil, né, de encontrar, né, de acordo com esse perfil que vocês recebem, né, de pacientes, vocês recebem em casos avançados também? O que acontece nesses casos especificamente? Como ele é um bacilo que tem predileção por nervos, você acaba vendo muitas lesões sensitivas, muitas lesões motoras, perda de motricidade fina, então o paciente que acaba tendo muita atrofia de mãos, edema, feridas que ulceram, que não cicatrizam com facilidade, dificuldade de marcha por alteração do nervo, então ele tem dificuldade de caminhar, tem aquele pezinho caído. Então, para evitar esse tipo de situação, o melhor cenário é o tratamento precoce, mas para aqueles que já têm, existem formas de reabilitação também ofertadas no SUS e outros esquemas terapêuticos que vão auxiliar. Outra coisa muito comum também são as neurites, que são as infecções dos nervos. Então, existem pacientes que sentem muita dor quando não estão adequadamente tratados, mas existem também tratamentos disponíveis para essas situações. Naira, desses 2 mil casos que existem aqui no Maranhão, quantos são desse perfil? Essa informação eu não consigo te dar precisamente, porque é o diagnóstico dos casos de hanseníase, né? A gente não tem certificado de quem é só reação, porque a reação ela pode acontecer no curso da doença, ou o paciente pode abrir o caso já com quadro reacional. Então, esse dado essa reação pode acontecer em qualquer momento, para abrir o quadro, no intercurso de doença ou já ao fim terminando o tratamento. Certo. Para a gente melhorar, então, portanto, as questões relacionadas à divulgação, né? O que está faltando ainda, Naira? Acho que talvez um engajamento maior e até que a nossa função, com a ajuda da mídia, é fazer essa educação médica continuada, uma educação da população de forma continuada. O mês de janeiro é um mês escolhido para que a gente consiga fazer isso com mais intensidade, mas isso é uma coisa que deve acontecer aí ao longo do ano inteiro, especialmente nos locais onde esses pacientes consigam chegar com mais facilidade, né? Nos postos de saúde de forma geral. Então, esse médico tem que estar preparado para conseguir suspeitar, conseguir iniciar ali a triagem, o diagnóstico é feito em geral de forma clínica. Quando há dúvidas, aí nós podemos lançar mão de outros exames. Podemos fazer a baciloscopia, que é um raspado que faz na pele para pegar a linfa e tentar encontrar o bacilo. Nós podemos fazer biópsia da pele, eletroneuromiografia. Então, nós podemos lançar mão de outras coisas em casos inconclusivos só com a apresentação clínica.
Então, acho que a gente tem que reforçar essa educação continuada, tanto médica quanto da população. Maravilha. Naira, para a gente finalizar, né, como é que está o funcionamento justamente do hospital universitário para esses casos, para esse público? O hospital universitário, nós temos os ambulatórios, que é onde é feito as consultas dermatológicas de forma geral. Toda consulta dermatológica, o médico faz o exame clínico de todo paciente, do paciente todo sem roupa, e faz tanto aquele exame direcionado para a queixa que o paciente trouxe, mas faz também aquela busca ativa. Então, geralmente é nesse momento que a gente consegue encontrar casos de suspeição e dar seguimento aí com tratamento clínico. Uma boa lembrança, né? Vale trazer também, se tiver essa informação. Esses casos, eles estão mais presentes com homens ou mulheres? É uma incidência bem parecida. Não tem predomínio de um ou outro, não. Está bem distribuído, no caso, então. Enfim. Ela é uma doença democrática, atinge todo mundo. Democrática, né? Muito obrigado, portanto, pelas informações. Aqui, Naira Lima, né, que é dermatologista do Hospital Universitário da UFM, falou sobre a campanha Janeiro Roxo, também conscientizando sobre hanseníase. Muito obrigado, viu, Naira, pelas informações e também um ótimo trabalho para vocês aí do Hospital Universitário. Até mais. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações e roteiro cultural, comentário esportivo com Paulo Pellegrini. Se você quiser ver ou rever, pode ir lá no YouTube da Universidade FM ou então no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Hoje tem sessão delas, não é isso, Marcos Vinícius? No Sessão das 8, muita música boa para você nesta quinta-feira. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz.